Canal Vene Casagrande, vídeo importante porque a gente vai trazer informações do Flamengo que venceu muito bem o Mirassol na noite do último sábado. Eu estava lá no Maracanã e vou trazer alguns pontos que eu consegui ver em loco, bem de perto ali do gramado, e pontos importantes. Olha, Gonzalo Plata, e aí? Vai continuar criticando esse jogador? Samuel Lino, para mim já é titular absoluto. E como é bom ver a Arrascaeta de perto. Isso é um pouquinho do que eu vou falar. Tem também mais jogadores que poderão sair do Flamengo. O Felipe Luiz indicou na entrevista coletiva, deixando isso claro, que mais jogadores podem chegar e mais jogadores vão sair. Quem pode sair? A gente vai trazer os nomes no vídeo de agora. E tem também Palmeiras contratando o goleiro que a torcida do Flamengo estava pedindo no Flamengo. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, não vou pedir para você se inscrever no canal. Não vou falar sobre nenhum parceiro. Vou desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais que me acompanham aqui, para aquelas mães que, assim como a minha, se fizeram presente na figura, mesmo sendo uma mulher, na figura de um pai preenchendo essa lacuna. É o meu caso. Repito o que eu já falei aqui, para quem não sabe, eu infelizmente perdi meu pai com 3 anos e minha mãe, de uma maneira brilhante, conseguiu preencher esse espaço que teoricamente iria ficar vazio, mas não ficou vazio não. Dona Carmen fez muito bem o papel dela de mãe e pai e continua fazendo. Inclusive, ontem a gente estava lá no Maracanã e a gente pôde ver de perto, comemorando de maneira antecipada esse Dia dos Pais, a gente pôde ver de perto a baita vitória do Flamengo. E eu já vou entrar no assunto do jogo, tá, galera? Vocês vão continuar menosprezando a importância de Gonzalo Plata ao Flamengo. Eu não tô falando isso porque ele fez gol ontem, não. Eu venho elogiando o Gonzalo Plata, há muito tempo. E sempre que eu elogio, vem alguém e fala: ah, mas ele é atacante e não faz gol. Gente, e a quantidade de gols que o Flamengo faz por causa do bom trabalho dele em campo? As movimentações para abrir espaço no setor defensivo adversário, os passes pré-assistência que não entram em scout, não entram em estatística, porque muita gente gosta de analisar desempenho de jogador só através de números. Números são importantes, mas não é para você tirar uma conclusão em cima de um jogador, se ele é importante ou não para um time, só pelos números. Até porque o Gonzalo Plata, ele é muito mais que número. Pelo contrário, gente, ele faz muita coisa no setor ofensivo. E só observa isso quem vê de perto a movimentação dele. Ele quebra linha adversária com movimento sem a bola. Ele é extremamente importante. Concordo que ele precisa melhorar a finalização dele. Atacante precisa saber finalizar. Concordo, não estou dizendo que ele é perfeito. Eu só estou dizendo que ele é muito pouco valorizado pela torcida do Flamengo desde quando chegou. Ele é muito importante para o técnico Felipe Luiz, sobretudo por conta da parte física dele. Arrisco a dizer que ele é o jogador mais intenso que o Flamengo tem. Ele joga na mesma intensidade de alto nível do primeiro segundo ao último minuto de jogo, e eu venho elogiando esse jogador há muito tempo. Outro que eu vi de perto lá no Maracanã ontem, Samuel Lino, que para mim foi o melhor em campo na vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2-1. Uma vitória extremamente difícil, um dos jogos mais difíceis do Flamengo, tá? Não é fácil jogar contra o Mirassol. E o Samuel Lino ajudou na marcação, fazendo a recomposição defensiva que o Felipe Luiz tanto pede aos pontas e que Michael, Cebolinha, quando joga, não consegue fazer dessa maneira, suprime como o Samuel Lino faz. Ele foi muito bem no ataque, ele quebra a linha do Mirassol no jogo com dribles. É um jogador muito importante. Intensidade alta também, isso precisa ser dito. Jogador que tem saúde, muito bem fisicamente e uma noção tática absurda. O jogo dele sem a bola chama muita atenção. O período que ele ficou na Europa, no futebol português e depois no futebol espanhol, lá no Atlético de Madrid inclusive, fez muito bem ao Samuel Lino. O cara tem uma noção tática absurda. E repito, gente, vocês só conseguem observar isso olhando muito de perto. E eu fiquei analisando cada movimento do Samuel Lino. Que jogador é o Samuel Lino? Se antes eu já achava que os 22 milhões de euros, mais os 3 milhões em meta, foram valores bem pagos pelo Samuel Lino, eu agora continuo achando muito bem pago e acho que ele é titular absoluto nesse time do Flamengo. Chegou sendo titular, não tem como. E o Arrascaeta, para mim, é um gênio. Gente,
Eu vi, foi na minha frente, aquele passe pro gol do Gonzalo Plata. Aquilo ali é pornográfico, gente. É um absurdo, é um absurdo. Ah, ele não fez uma grande partida, mas é muito bom ver o Arrascaeta jogar. Ele é muito inteligente, ele pensa muito rápido. Quando a bola ainda nem chegou nele, ele já pensou no que vai fazer e ele dá uma letra. Olha, jogar com o Arrascaeta não deve ser fácil. Você acompanhar o raciocínio dele, a inteligência dele, não é nada fácil. Joga muita bola o Arrascaeta, muita bola mesmo, mas infelizmente está suspenso para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores nessa quarta-feira, aí a ver o que o Felipe Luiz vai fazer. Eu acho que ele vai botar o Gonzalo Plata na vaga do Arrascaeta, vai manter o Pedro centralizado, Luiz Araújo na ponta direita e Samuel Lino na ponta esquerda. Eu particularmente acho que ele vai fazer isso e vou concordar 100% se ele fizer isso. Agora, galera, na boa mesmo, quem me acompanha aqui, chegou o momento da torcida abraçar o time do Flamengo. Eu ontem cheguei ao Maracanã, eu tive a oportunidade de ficar lá no Maracanã mais. Quando eu estava pegando meu primeiro copo d'água, me para um torcedor que deve me acompanhar aqui no SBT, no Twitter, no Instagram. Vene, será que essa crise hoje acaba? Eu virei para ele, assim, tem testemunha, tá? As pessoas que estavam ali servindo água, eu virei para ele e falei, que crise? Aí ele ficou assim, meio... Aí eu, que crise? Gente, que crise é essa que estão vendo no Flamengo? Eu não tô falando isso por causa do resultado de ontem, não. Porque isso aconteceu antes do jogo. Aí eu, que crise? Não tem crise no Flamengo. Ou a torcida abraça o time e vê que o planejamento que foi montado está sendo seguido. O Flamengo não abandonou a Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado por conta de um erro individual no Maracanã, na minha concepção, porque no jogo da volta venceu o jogo, jogando melhor que o adversário, no caso o Atlético Mineiro. Não tem crise nenhuma. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Cruzeiro joga com 40 pontos, o Cruzeiro tem 37 e um jogo a menos, fazendo a melhor campanha da história do primeiro turno do Flamengo em campeonato de ponto corrido do Brasileirão. Que crise é essa, gente? Então, torcedor, para de ficar reclamando de tudo. Chegou o momento de abraçar o time, abraçar a causa. Pelo menos é a minha concepção. Quero a opinião de vocês. Ó, galera, o Palmeiras acertou a contratação do goleiro Carlos Miguel, aquele cria do Corinthians que estava no Nottingham Forest, que estava lá, não iria ser aproveitado, queria sair do time inglês. Muitos torcedores do Flamengo pediram aqui a contratação desse jogador ao Flamengo e agora o Palmeiras acerta a contratação desse atleta por 4 milhões de euros, dá em torno de 26 milhões de reais junto ao Nottingham Forest. Essa informação foi publicada primeiro pelo UOL, que eu confirmei, então o jogador está a caminho do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem 3 bons goleiros, tá? O Everton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba. Eu acredito que o Lomba irá sair em dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu venho pedindo a contratação de um goleiro para o Flamengo. E isso não é uma crítica ao Rossi, eu não estou aqui desmerecendo o Rossi. Mas se o Rossi se machuca, o que é totalmente possível, todo jogador que entra em campo tem o risco de se machucar, quem vai entrar no lugar dele? Vocês vão confiar no Matheus Cunha, com a cabeça no Cruzeiro, pré-contrato assinado com o Cruzeiro? Eu não vou confiar. É por isso que eu falo, o Flamengo deveria contratar o goleiro já nessa janela de transferência. Pelo menos é a minha opinião. Você não ter um goleiro, você põe em risco todo o planejamento da temporada. Enfim, fica aí a minha opinião. Ó, galera, ontem na entrevista coletiva, o Felipe Luiz elogiou a diretoria do Flamengo após as contratações na janela de transferência e deixou muito claro que mais jogadores podem chegar e outros jogadores vão sair. Ele disse o seguinte: a janela que o clube está fazendo é extraordinária. Um esforço muito grande do presidente do Boto para potencializar ainda mais esse elenco, que já era altamente qualificado, apesar de algumas perdas importantes este ano. Eles não pararam de trabalhar nem um minuto para repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo do elenco, que é muito forte. Pode ser que tenha mais chegadas e mais saídas podem acontecer. É óbvio que mais saídas vão acontecer. Eu vou dar um exemplo. Ontem, na lista de relacionados, Michael, Vinha e Juninho não foram relacionados, e Matheus Gonçalves, que está no sub-20, não foram relacionados por uma opção técnica. E quando a gente fala opção técnica, não é um demérito aos atletas. É porque o técnico Felipe Luiz optou por não relacionar esses jogadores através de uma estratégia adotada para pensando no duelo. Por exemplo, o Vitor Hugo, que nem inscrito na Libertadores está, foi relacionado ontem. Por quê? Porque ele precisava de volante. Ele entende que o Vitor Hugo atua de volante. Ele mesmo citou que o elenco está grande, extenso, tem muitos jogadores. O que isso quer dizer? Que em alguns jogos, uns não serão relacionados
por uma opção técnica. E por isso, saídas acontecerão. E quais jogadores podem sair? Vamos lá, informação. Michael pode sair. E aí, o Flamengo hoje tem 3 laterais esquerdos, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. Um pode sair. O Ayrton Lucas é sempre um jogador que é sondado por vários clubes, Rússia, onde ele já jogou, inclusive, mundo árabe. Um desses jogadores pode sair. Matheus Gonçalves, a gente sabe que o CSKA tem negociação em andamento com os empresários do atleta, ainda não fizeram a proposta ao Flamengo para contratar esse jogador, mas o Flamengo, que quase vendeu o jogador ao Cruzeiro, entende que se chegar uma boa proposta, o Flamengo vai fazer negócio. E ainda tem o Cebolinha. Esse caso é mais complicado para o Flamengo, porque o contrato dele acaba em dezembro do ano que vem, ou seja, é um contrato curto. O que vai fazer um clube? Hoje, nenhum clube brasileiro pode contratar o Cebolinha porque ele não pode jogar a Série A. Não faz sentido. Alguém do exterior vai chegar aqui e vai pagar o salário que Cebolinha recebe atualmente no Flamengo e ainda investir alto para tirá-lo do Flamengo? Acho muito pouco provável. É muito melhor esse clube esperar o fim da temporada, que aí o tempo de contrato dele com o Flamengo vai estar menor, e aí o Flamengo vai ser, entre aspas, obrigado a aceitar um valor menor. E não vai ter uma renovação de contrato. Ou o Flamengo vende até a próxima janela de transferência, ou vai perder o jogador de graça. Então, esses jogadores podem sair. Quem pode chegar? Eu ainda não tenho nenhuma informação, mas eu acredito que goleiro eles vão contratar, obviamente. Por exemplo, fala-se muito de um centroavante. E por falar em centroavante, galera, já vamos se acostumando, tá? Nessa nova, digamos, fase do Pedro, ele vai fazer menos gols, porque a função dele tá mudando. Tá mudando e muito. E digo mais, ele fez bom jogo ontem. Só que aqueles que gostam de analisar apenas o centroavante que faz gol, esse não será o Pedro, fazer de 30, 40 gols, não. A função dele mudou, ele vai fazer menos gols, porém ele vai cumprir mais funções para o time. Inclusive o Flamengo está aí, nitidamente no mercado, em busca de seu centroavante com características diferentes às do Pedro. Não porque quer tirar o Pedro do Flamengo, não é isso, mas quer ter mais opções ao elenco. Então, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Um feliz Dia dos Pais novamente para vocês. Hoje, os flamenguistas não vão ver o Flamengo em campo, mas vão torcer, obviamente, contra o Cruzeiro, vão torcer, obviamente, contra o Palmeiras. A ver, a gente vai acompanhando. Tamo junto e fui, galera! Você não tem ideia da força que o Mengão tá mostrando nesse Brasileirão 2025. A gente não só lidera, como tá esmagando a concorrência e fazendo a torcida explodir de orgulho. No último confronto no Maracanã, o Flamengo passou o carro no Mirassol, venceu por 2-1 num jogo eletrizante. Léo Pereira abriu o placar com uma cabeçada precisa, e o Plata, com toda a sua habilidade, garantiu o segundo gol que fez a galera levantar das cadeiras. O Mirassol até tentou reagir com um gol do Gabriel no fim, mas a defesa do Flamengo segurou firme, mostrando aquela raça que a nação conhece bem. O técnico Felipe Luiz não cansa de enaltecer o empenho da equipe e deixa claro, a palavra de ordem é manter esse ritmo alucinante, porque a taça tá muito perto. E a base, meu irmão, tá dando um caldo absurdo. O goleirão Fabrício Meredi, novinho, nascido em 2011, é a sensação do time sub-15. Ele já levantou títulos importantes como o Metropolitano Sub-14 e brilhou em um torneio na Itália, onde o Flamengo venceu nada menos que o Milan na final. Imagina só! O moleque está sendo observado de perto pela CBF e pode ser convocado para a seleção brasileira Sub-15 a qualquer momento. Isso mostra que o futuro do Flamengo está mais do que garantido, a nação pode dormir tranquila sabendo que vem geração forte por aí. No mercado da bola, o Mengão não tá para brincadeira. O lateral direito Emerson Royal chegou chegando, contratado por 9 milhões de euros, trazendo experiência e qualidade para nossa defesa. O cara já passou pelo AC Milan e vem para somar demais no elenco. Mas não para por aí, porque o atacante Samuel Lino, recém-chegado do Atlético de Madrid, já está mostrando que veio para fazer diferença, prometendo muitos gols e jogadas decisivas. O Flamengo está montando um verdadeiro timaço, misturando experiência e juventude, com o objetivo claro de dominar não só o Brasileirão, mas todas as competições que disputar. E como sempre, a torcida do Flamengo é o verdadeiro diferencial. Já passamos da marca de 1 milhão de ingressos vendidos em 2025, uma prova de que a nação é incansável e apaixonada. Essa energia da torcida é fundamental para o time voar alto dentro e fora de campo. Além disso,
Essa paixão toda tem ajudado o clube a crescer financeiramente, com receitas robustas que permitem investir em infraestrutura de ponta e reforços de peso. O Flamengo não para de crescer, mostrando que é gigante dentro e fora das quatro linhas. Prepare o coração porque a temporada ainda vai trazer muitas emoções e conquistas para a maior torcida do mundo.